Visionário. Não é que os outros te dão liberdade. Você é que deve ser livre. Precursor. Eu trouxe o fotojornalismo para dentro desta fotografia. Provocador. Tudo é medíocre na publicidade. A Benetton era minha inimiga. Revolucionário. A criatividade deve ser subversiva. Gênio. Quem procura ideias é quem não as tem. Faleceu ontem, aos 82 anos, na Itália, o fotógrafo Oliviero Toscani. Conhecido mundialmente por suas campanhas para Benetton nos anos 80 e 90, Toscani revolucionou a publicidade e gerou debates em todo o mundo, ao levar temas sociais e políticos como o racismo, a guerra, a desigualdade e a AIDS para a propaganda. A Midiosfera esteve em sua casa na Toscana recentemente para uma conversa sobre sua carreira e suas ideias. O resultado dessa entrevista inédita, editada às pressas diante da triste notícia, você confere agora. Senhor Toscani, eu gostaria de começar do começo, que me contasse a história da sua primeira foto profissional. O senhor tinha apenas 14 anos, é verdade? O meu pai era fotógrafo, então, para mim era normal tirar fotografias. Vira e mexe, eu estava com uma câmera tirando fotos, até mesmo na escola. Em 1957, eu tinha 14 anos, acho. Estava com meu pai, em Rimini, fotografando o Miss Itália. Era setembro. Eu ainda estava de férias. Aí ligaram para o meu pai de madrugada. Olha, amanhã vão transferir os restos de Mussolini para Predápio. Então, fomos para Predápio. O fotojornalista era o repórter daquela época. Não havia televisão. Na estrada entre Rimini e Predápio, ele me explicou bem quem era Mussolini. Eu tinha ouvido falar, mas não era um tema que me interessava particularmente, especialmente naquela idade. E quando chegamos ao cemitério, ele me deu uma câmera, uma Leica, e disse: quando você vir algo interessante, tire uma foto. E eu fiquei andando, vendo todos aqueles doentes, fanáticos, fascistas, com suas camisas negras, gritando, correndo para lá e para cá. No cemitério, havia uma longa cerca de metal. E, em certo momento, passa uma limusine do outro lado. E sai uma senhora toda coberta com um véu, assim, com 2 policiais a escoltando. Eu pensei, talvez isso seja importante. E enquanto ela caminhava, eu fotografava deste lado da grade. Até que me deram um empurrão e eu caí. Bem, enfim. Chegamos ao estúdio, meu pai revelou todas as fotos, inclusive o meu filme. Só mesmo para me manter envolvido. E olhando para os negativos, ele disse: esta é a foto. Eu havia fotografado a viúva de Mussolini. A foto girou pelos jornais da época, até mesmo os franceses. Essa foi a primeira foto publicada, quando fotografar era ainda, digamos, brincadeira de criança. Mas como fotografar virou profissão? Eu tirava fotografia na escola. Quando viajava, sempre levava a câmera fotográfica. Era normal. Minha família vivia de fotografia. Até que decidi, quando estava no ensino médio, seguir isso como profissão. E meu pai disse: mas você não deve fazer como nós, que aprendemos fazendo. Quando meu pai começou a fotografar, havia pouca tecnologia. Ele dizia: para seguir esta profissão, você precisa estudar. Estudar composição, design gráfico. Não se trata apenas de saber fotografia. A técnica é simples, você precisa saber pensar. E a melhor escola naqueles tempos era esta escola em Zurique. Ir para Zurique, fazer 5 anos de escola, foi maravilhoso. Essa escola foi muito importante. Enfim, foi muito formativa, também muito ideológica. Nos ensinaram a ser conscientes, envolvidos social e politicamente, e então a fotografia imediatamente se tornou um pouco mais engajada. Então terminei a escola. Comecei a trabalhar para jornais fazendo reportagens, mas percebi que essa fotografia estava acabando, porque nos anos 60 a televisão começava a transmitir as notícias ao vivo, então o fotojornalismo desapareceu. Também agora, na verdade, não tem nenhum valor. Na verdade, os fotógrafos profissionais não existem mais. Eu acho que sou da última geração
de fotógrafos conhecidos, os outros ninguém conhece mais. Com as redes sociais, todos tiram fotos. Mas enfim. Então percebi, nos anos 60, também graças à revolução da minha geração, dos Beatles e dos Rolling Stones, dos cabelos longos, que estávamos em uma nova fase da informação, com a música, com a atitude. Eu realmente pertenço a essa geração. Percebi que naquele momento estava se desenvolvendo uma fotografia muito mais estética, muito mais tecnicamente preparada. Havia revistas de moda, revistas de design. Começamos uma fotografia de qualidade, não apenas narrativa. Então comecei a trabalhar para grandes revistas de moda. Eu trouxe o fotojornalismo para dentro desta fotografia. Na verdade, não é que eu tenha um estilo. Eu fotografo tudo. Eu trabalho apenas por encomenda, porque é aí que me interessa trabalhar. Eu não tiro fotos para mim. Eu não preciso de fotografia. Para mim, a fotografia é um meio de expressar o que penso, mas que os outros devem ver. Eu sei o que vejo. Não preciso fotografar para mim. A fotografia não é uma arte, é fotografia. Quer dizer, não é que seja menos importante que a arte. A fotografia é fotografia. Na verdade, é muito mais abrangente do que a arte, porque a fotografia serve, especialmente nos dias de hoje, serve para informar, serve ao narcisismo, serve à psiquiatria, porque todos agora tiram fotos. Então não é mais uma obra de arte, é uma obra pessoal, onde você expressa seus problemas e emoções e o que você acha interessante, mas no final não interessa a ninguém. E posta nas redes sociais. Eu não estou nas redes sociais absolutamente, nem sei como se faz. Desde o início, eu disse, talvez seja melhor não me envolver com isso. De fato, todos os meus colegas fotógrafos envolvidos nas redes sociais, ninguém os conhece. Eles foram arruinados pelas redes sociais. O senhor, por muitos anos, não tinha nem TV, correto? Meus filhos foram criados sem televisão. Era um grande problema em casa porque chegavam e diziam, papai, na escola falam desse programa, daquilo. Não faz mal. Nós desenhamos e os outros assistem televisão. Agora, eles também não querem televisão em casa para seus filhos. Ainda nos anos 60, o senhor começou a trabalhar com publicidade. Mas o fotógrafo de propaganda tem sempre as mãos muito amarradas, a sua liberdade criativa é limitada. Obedece à agência, obedece ao anunciante. O senhor, ao contrário, tomava o controle, a direção de criação das campanhas publicitárias em que trabalhou. Como convenceu seus clientes a confiarem a direção criativa ao senhor? Mostrando que não há necessidade de uma agência de publicidade para fazer tudo isso. Aliás, uma agência de publicidade é um custo apenas. A agência não tem nenhuma ideia. A agência produz mediocridade. Deve agradar a todos e no final não agrada a ninguém. Sempre medíocre. Tudo é medíocre na publicidade. Então, nunca aceitei trabalhar com diretores de criação, diretores de arte. Eu sou o diretor criativo de mim mesmo. Assumo todas as responsabilidades sobre mim. E sempre foi assim. Sempre trabalhei para marcas onde os empresários entenderam que era possível. E isso também foi um incentivo para outros colegas se tornarem importantes. Muitos outros não entenderam, apenas fornecem o que lhes dizem para fotografar. Ninguém precisa me dizer o que, como devo fotografar. Isso é meu problema. Certamente escuto tudo. Eu sou, sempre digo, sou situacionista. Não procuro ideias. Quem procura ideias é quem não as tem. Não tenho problema em ter ideias. O problema se resolve com a cultura que você tem, com a experiência que você tem. E muitas vezes a inexperiência ajuda ainda mais. A inconsciência de não saber. O senhor sempre foi muito crítico da publicidade, da falta de criatividade na publicidade. Mas sabemos que, para criar um bom anúncio, o profissional criativo sim é importante, óbvio,
Mas é igualmente importante um cliente que dê liberdade criativa ao publicitário, não? A criatividade não precisa de liberdade, não deve ser assim. A criatividade deve ser subversiva, deve trazer algo novo. E o que faz a agência de publicidade? Procura tudo o que já agrada, então faz algo que já foi feito. Sempre. Não tem coragem de fazer algo novo. E há outra coisa. Eu não faço nenhuma diferença entre uma fotografia de reportagem, uma de moda, uma de publicidade. Sou o último dos fotógrafos que se pode dizer que é fotógrafo de publicidade. A publicidade como é pensada, eu nunca fiz. Nunca fiz. Sempre fiz imagens que serviam às empresas, mas que não têm nada a ver com os produtos, mas que explicam a inteligência da empresa, em que ponto humano, social e político a empresa estava, que compreensão da sociedade tinha, que humanidade tinha. Isso sempre me interessou. Cada fotografia tem uma expressão sociopolítica. Todas as imagens têm, e este é um ponto de partida muito importante. Ou seja, cada fotografia é uma posição assumida, seja positiva, seja crítica, mas é sempre uma posição assumida. O senhor encontrou uma oportunidade de ouro na Benetton. O dono da empresa, Luciano Benetton, dava ao senhor sinal verde para se expressar como queria, o que não é muito comum no mercado publicitário. Ele entendeu que o que eu dizia fazia sentido. Eu não tinha nenhum controle por parte de Luciano Benetton. A empresa era minha inimiga. A Benetton era minha inimiga. Mas felizmente Luciano, que era o dono, dizia que eu estava certo. Mas o gerente de marketing, essas bobagens, não entendia nada. As empresas não estão preparadas. É preciso alguém sensível à comunicação moderna. E Luciano foi assim. Ele entendeu que tocar nas teclas sociais interessaria principalmente os jovens. Isso me interessava. Então não é que ele me deu liberdade. Eu fiz o que sabia fazer. Não é que fiz porque eu era livre. Eu nunca trabalhei assim. Sempre fiz o que queria fazer, e se não podia fazê-lo, recusava os trabalhos. Teriam de qualquer forma tentado me impor leis de mercado nas quais eu não acreditava absolutamente. Deve haver uma dignidade no próprio trabalho. Ou seja, não é que os outros te dão liberdade. Você é que deve ser livre, de qualquer forma. E você deve entender se quer ser ou não. Se não pode ser, esqueça. Vá embora. Vá para outro lugar. As empresas se servem de jovens artistas, os chamando publicitários, para alcançar objetivos capitalistas. O senhor fez o oposto. Se serviu de uma grande empresa capitalista para alcançar objetivos artísticos. A Benetton é a mais conhecida, mas todas as outras também foram assim. Eu usei a publicidade para contar histórias, e as histórias foram muito interessantes para o público. Todos ainda se lembram daquelas fotografias que têm agora 30 anos, 40, mas não se lembram das outras coisas feitas há 40 anos. Só se lembram das minhas fotos. Todo mundo se pergunta por quê. Porque eu trabalhava para as pessoas, para quem era sensível. É inútil falar com os estúpidos. Eles simplesmente não entendem. Então está tudo bem que sejam assim. É inútil perder tempo. Mas há muitas pessoas que os publicitários consideram estúpidas que absolutamente não são. A grande maioria das pessoas não é estúpida como os publicitários. Todas as suas fotos, como todas as suas falas e ações, são sempre carregadas de muita carga política. O senhor acredita que aquela sua primeira foto, naquele momento histórico importante, teve influência na sua obra? Venho de uma família liberal e secular, em um país que não é assim. Então tive a sorte de ter grandes professores que me impressionaram imediatamente. Li livros que me influenciaram muito. E eu estava atento. Estava atento ao que acontecia, estava atento aos eventos daquela época, os anos 60. Foi lá que me formei. Foi lá que entendi muitas coisas. E por essas coisas sempre me dediquei. Não se pode deixar de se envolver quando se faz algo.
tive a grande sorte de que, para mim, o trabalho foi incrivelmente um privilégio e uma grande satisfação. Nem todos têm essa sorte. Acredito que uma grande porcentagem dos seres humanos, infelizmente, faz um trabalho que não gosta. Até mesmo os advogados, na verdade, têm todos um hobby. Os advogados chegam aos 45 anos e começam a tocar flauta, violão. Todos têm um hobby porque a profissão deles é terrível, ser advogado. Lidam com a mediocridade o tempo todo. Portanto, eles não são sortudos e sabem disso. Fiz uma espécie de pesquisa entre os advogados. Especialmente aqueles com 40 anos, estão todos um pouco desiludidos, assim como muitos artistas que aceitaram o compromisso de trabalhar para agências de publicidade. No início, todos ficam felizes porque pensam que podem manifestar sua criatividade, que indiscutivelmente possuem. Mas não podem porque o sistema diz: não, é demais, não pode ser demais. O que é demais? Quando é demais? Quando é certo? Quando não é certo? E então essa mentalidade de censurar tudo e sempre, na minha opinião, é realmente negativa. De fato, eu criei centros de estudo, como a fábrica, que só entra se tiver menos de 25 anos. Foi um escândalo. Ah, o Toscani é racista. Não sou racista. É que se você quer fazer essa profissão e tem mais de 25 anos, já está enquadrado, já tomou muitas decisões na vida. Quem tem menos de 40 anos, que já é muito ainda está cheio de esperanças, cheio de energia e vontade de sonhar, cheio de estupidez. Eu acredito muito nos jovens cada vez mais. Na verdade, velhos como eu deveriam ser eliminados muito antes. O senhor sempre se opôs a pré-definições, arte, publicidade, fotografia. No mundo da publicidade existe esse debate sem fim se a propaganda é arte ou não. Afinal, na sua opinião, publicidade é arte? Sim, não ou depende do que é criado? A Capela Sistina de Michelangelo é propaganda da igreja. A igreja se serviu dos melhores artistas para fazer sua propaganda. Hoje, os melhores artistas não são usados para dizer o que são capazes de dizer, mas os fazem dizer o que eles querem que digam. E isso é um grande erro. É preciso ter coragem de aceitar até mesmo as bobagens, desde que tenha, algo, uma emoção. Deve haver algo realmente humano. A mentira é muito humana, não é estática. O teatro é tudo falso, não? Que belo que é Shakespeare. Shakespeare é tudo falso, são todas encenações. A fotografia não pode? Mas por quê? Antes se chamava propaganda. Agora se chama publicidade. Mas me digam o que não é publicidade. Um livro é uma propaganda do pensamento. Uma obra de arte é a propaganda de uma tomada de consciência, uma tomada de posição em relação à sociedade, em relação a quem a observa. Então, nunca pensei em criar publicidade. O que é publicidade? Tudo o que é público. Publicidade. É o que aparece em público. O cinema, minha Nossa Senhora, nos ensinou muitas coisas. Aprendi muito mais com o cinema do que com a escola. Aprendi mais com as canções do que no ensino médio. O ensino médio foi extremamente tedioso. Minha nossa, não aguentava mais. Então, felizmente, fui para esta Universidade das Artes, onde pude me expressar. O seu trabalho na publicidade é considerado um divisor de águas. Até então, a publicidade não tocava nos problemas sociais. O senhor, como disse, trouxe o fotojornalismo para a propaganda e isso criou um debate mundial. Essa revolução gerou frutos. O senhor sente que se fala mais dos problemas sociais na publicidade hoje em dia? Ninguém fala sobre os problemas sociais de verdade. Não vejo ninguém fazer isso, mas uma certa estética mudou. Os publicitários não querem falar sobre a humanidade. Querem contar mentiras o tempo todo. Os publicitários ou as empresas? As empresas captam isso porque as acostumaram assim. Ou seja,
Pensam que se você colocar a modelo com aquele suéter vai fazer uma fortuna. Para os tolos, fará uma fortuna. Mas eu não sou assim. Toda essa mentalidade das celebridades é estranha. As pessoas precisam das celebridades, senão não acreditam. Isso aqui é uma escravidão social, ou seja, os ricos e famosos têm prioridade. Mas que sociedade é essa? Me pergunto isso e trabalho de acordo. Quando todos estavam colocando as top models, eu estava fotografando a AIDS. Eles ficaram loucos na Benetton. Mas como? Nós podemos pagar qualquer modelo. Sim, vocês podem pagar, eu não. Felizmente havia Luciano Benetton que dizia: você está certo. Não devemos ser escravos das celebridades. Devemos trazer os temas que podem interessar a humanidade. Não a celebridade, a humanidade. Entende? Esse era o propósito. Já encerrando, o senhor publicou seu primeiro trabalho profissional, O Enterro de Mussolini, no momento em que o fascismo estava em decadência. Hoje estamos vendo o ressurgimento da extrema-direita em todo o mundo, aqui na Itália inclusive. E parece que essa extrema-direita está conseguindo fazer a melhor comunicação. Como o senhor vê o momento histórico atual? O senhor que sempre foi um otimista, continua otimista? A extrema-direita, atualmente, não está fazendo uma comunicação melhor do que os outros. Eles estão fazendo uma comunicação muito vulgar, muito com o fígado, que impressiona imediatamente todos. É claro que é muito mais fácil falar sobre guerra do que sobre paz. Na televisão, por exemplo, se houver um programa sobre paz, ninguém sabe o que é. A guerra é fotogênica, a paz não. A inteligência não é fotogênica, a bestialidade é fotogênica. A violência é fotogênica, a delicadeza não é. Ninguém quer ver isso. Recentemente pensei seriamente em fazer uma série de fotografias sobre a paz. Se todas as empresas sérias concordassem, elas diriam: vamos reservar um orçamento para promover a paz, e perguntaríamos por aí aos grandes: o que é, na sua opinião, a paz? Ninguém sabe responder. Dizem uma pomba branca. Mas a paz não é a pomba branca. Não. É muito mais complexa, muito mais inteligente, muito mais humana e muito mais, eu diria, generosa. Esse ressurgimento de fascistas também aconteceu no Brasil, Nossa Senhora. E me pergunto, os brasileiros não são estúpidos. Na verdade, sempre foi um povo de efervescência, vitalidade, surpresa. E me pergunto por quê? Por que aceitaram um trapaceiro daquele? Este é o ponto estranho. Hoje em dia, a falta de senso crítico, que é fundamental no ser humano. Ou seja, olhar para ver. Não apenas ver, mas olhar, refletir sobre o que você vê. Analisar e criticar. Para o bem ou para o mal. Mas você deve ter sua própria referência, que é apenas sua, aliás. Não é que alguém deva dizer como você deve pensar. Você pode aceitar mais ou menos o que alguém pode lhe dizer. Pode ler, ouvir e entender e absorver o que acha certo para a sua sensibilidade. É só isso. E você deve lutar por isso. É para isso que a vida serve. Se você quer uma vida interessante. Se não, você consome a vida em vez de vivê-la. Como faz a grande maioria das pessoas? Elas a consomem, se queixam, aceitam, em vez de criar sua vida. Se você não gosta da sua vida, mude, vá ser jardineiro. Ao invés de fazer seu trabalho, faça qualquer outro. Não tenho preconceito. Aliás, eu acredito que quem escolheu o próprio trabalho não deveria ter direito a receber aposentadoria. A pensão deveria ser muito alta para quem fez trabalhos terríveis, limpou banheiros, foi empregada doméstica, sofreu violências. Estes devem ter aposentadorias altíssimas, não aqueles que fizeram política. Ninguém te obriga a fazer política. A aposentadoria deve ser para quem não teve a sorte de viver uma vida interessante. Hoje damos boas aposentadorias a pessoas já ricas. Então são estas injustiças que não entendo. Ou seja, são os trabalhadores que esperam que o trabalho
lhe seja dado, mas quem é que trabalha? O trabalhador ou o empresário? São os trabalhadores que deveriam oferecer o trabalho. São eles que deveriam ter o trabalho em mãos. São eles que trabalham, ou seja, aqueles que trabalham são os donos do trabalho, não os patrões. Os patrões são escravistas. Nem todos, mas é assim, ou seja, tentam explorar o empregado para obter mais lucros. Vivemos em um mundo de exploração. A escravidão ainda não acabou. A violência não acabou. Se as pessoas fossem honestas consigo mesmas e fizessem o que deveriam fazer, o mundo mudaria.